A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 242º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro do profeta Ezequiel. A inspiração do dia, a chamada e nomeação de Ezequiel e a mensagem profética do juízo para Judá e Jerusalém. No capítulo 1, destaco o versículo 1, no 30º ano. Esta expressão refere-se provavelmente à idade de Ezequiel. Nessa ocasião, ele habitava entre os cativos em Babilônia, para onde fora levado em 597 a.C., 9 anos após a chegada ali de Daniel. E 12 anos antes da destruição de Jerusalém, Ezequiel foi chamado para ministrar como profeta durante o cativeiro, proclamando a mensagem de Deus aos exilados, ao mesmo tempo em que Jeremias pregava em Jerusalém. Ezequiel ministrou durante 27 anos pelo menos. O cativeiro babilônio de Judá durou aproximadamente 70 anos, de 605 a 538 a.C. No versículo 3 destaco: veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Ezequiel era sacerdote. Ele recebeu sua chamada profética em 593 a.C., 4 anos depois de chegar à Babilônia. Certamente estabeleceu-se junto ao rio Quebar, possivelmente um canal navegável, ligado ao rio Eufrates, cerca de 80 quilômetros a sudeste de Babilônia. Sua missão era expor a razão do cativeiro, predizer a queda de Jerusalém, levar o povo exilado de volta a Deus e avivar a esperança dos exilados mediante a promessa divina de sua restauração. No versículo 4 destaco: olhei. Ezequiel recebe uma visão da glória e da santidade de Deus. As visões de Deus eram fundamentais ao seu ministério entre exilados. No versículo 5 destaco 4 animais. Esses seres viventes são posteriormente identificados como querubins. Os querubins são seres angelicais que manifestam aos seres humanos a santidade e a glória de Deus. Podem acompanhar a Deus em ocasiões de condenação ou de bênção. Guardaram o jardim do Éden depois da queda. Nas extremidades do propiciatório, sobre a arca da aliança, estavam 2 querubins de ouro. Nessa visão de Ezequiel, os querubins manifestavam aos exilados a glória e a santidade de Deus através da dita visão. No versículo 10 destaco a semelhança do seu rosto, os rostos de homem, de leão e de boi e de águia representam a criação por Deus dos seres viventes. Nos novos céus e na nova terra, a totalidade da criação de Deus, plenamente redimida da maldição do pecado, manifestará a glória divina. No versículo 12 destaca o Espírito. Os querubins são dirigidos pelo Espírito, que, sem dúvida, refere-se ao Espírito de Deus. No versículo 13 destaco brasas de fogo ardentes. Essas brasas falam da santidade de Deus e do seu juízo no castigo do pecado. O fogo que se movimenta simboliza a energia e o poder do Espírito Santo, o qual está sempre em ação e jamais descansa. Dos versículos 16 a 25, o aspecto das rodas. Ezequiel vê uma espécie de carro-trono em movimento constante. Deus é manifesto num trono móvel que nunca para e que vai para onde o Espírito ordena. A linguagem figurada simboliza a soberania de Deus sobre todas as coisas e a sua presença em todas as esferas da sua criação. Ele está presente com os exilados às margens do rio Quebar. No versículo 26 destaco como que a semelhança de um homem. Ezequiel vê Deus sentado num trono, na semelhança de um homem. Esta visão mostra que quando Deus resolve revelar-se plenamente, Ele o faz em forma humana, mediante Jesus Cristo. No versículo 28 destaco da glória do Senhor. Este versículo
provê o significado da visão toda, isto é, uma visão da glória de Deus. Primeiro, Deus revelou a Ezequiel a sua glória e poder a fim de prepará-lo para a obra a qual ele o chamava. O Senhor ia continuar a aparecer a Ezequiel no decurso da sua vida a fim de sustentá-lo naquele ministério. Segundo, o aparecimento da glória de Deus a Ezequiel indicava que ela já saíra do templo de Jerusalém e que agora estava sendo manifestada aos exilados. Ezequiel profetizou posteriormente que a glória de Deus voltaria a Canaã e a Jerusalém. Terceiro, assim como Ezequiel precisava de uma visão da glória de Deus a fim de prepará-lo para servir ao Senhor, assim também nós precisamos experimentar o poder da glória e a santidade de Deus antes de ingressarmos na sua obra. Obtemos a compreensão de Deus em toda a sua glória mediante Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. No capítulo 2 destaca o versículo 1, Filho do Homem. Deus se refere a Ezequiel mais de 90 vezes como Filho do Homem. Este título ressalta a humildade e a fragilidade do profeta e servia para lembrar-lhe da sua dependência do poder do Espírito Santo para capacitá-lo a cumprir o seu ministério. Jesus também empregava este título em alusão a si mesmo, salientando seu relacionamento com a raça humana e a sua dependência do Espírito Santo. No versículo 2 destaca: entrou em mim o Espírito. Ezequiel fica revestido do poder do Espírito de Deus para proclamar a mensagem de Deus. Hoje, como naquela ocasião, Deus requer que seu povo receba o revestimento do Espírito Santo para pregar o Evangelho com eficácia a todas as nações. No versículo 5 destaca: esteve no meio deles um profeta. Deus precisa de servos autênticos e fiéis para proclamarem a sua palavra ao povo. Servos que falem de tudo quanto ele quer, sem medo e sem transigência com o erro. Sua mensagem não é determinada pela reação dos ouvintes, mas sim entregue com total lealdade a Deus e à sua santidade. Se alguns ouvintes decidem resistir a Deus e à sua lei, que o façam. Porém, esses profetas vão continuar a entregar a mensagem de Deus, repreendendo o pecado e a rebeldia e conclamando o povo a ser fiel ao Senhor. No versículo 10 destaca Lamentações. A mensagem inicial de Ezequiel seria de juízo e haveria de causar lamentações entre os que a ouviam. No capítulo 3 destaca o versículo 1, come este rolo. No rolo estavam escritas as palavras e juízos de Deus para o seu povo. Comer o rolo simbolizava que Ezequiel precisava receber a mensagem de Deus e comprometer-se com ela antes de proclamá-la. No versículo 3 destaco: era na minha boca doce como mel. Embora a mensagem de Ezequiel fosse de destruição e lamentação, Deus fez com que ela se tornasse doce como mel para com o próprio profeta. A palavra de Deus, pelo fato de ser a palavra divina, será amada e apreciada por todos que se dedicam a Deus e à sua causa. No versículo 7 destaco: não te quererá dar ouvidos. O povo não queria acreditar na mensagem profética de julgamento contra Jerusalém porque continuava endurecido contra a verdade. Para ajudar Ezequiel a enfrentar aquela rejeição iminente, Deus prometeu dar-lhe coragem e determinação para proclamar a palavra profética em qualquer situação. No versículo 14 destaco: eu me fui muito triste. Ezequiel ficou muito triste por causa das calamidades iminentes que Deus o incumbiu de anunciar. Embora angustiado, ele permaneceu fiel à sua vocação. Um sinal seguro de que o crente está bem diante de Deus e que ele ama a justiça e detesta a iniquidade, assim como Deus o faz. No versículo 18 destaca: ao ímpio, certamente morrerás. Ezequiel era um atalaia para advertir os seus compatriotas de que a sua persistência no pecado e na rejeição a Deus resultava em morte. Se Ezequiel deixasse de advertir os ímpios, ele seria considerado responsável pela morte deles.
Primeiro, segundo o novo concerto, o fiel ministro de Deus também deve advertir sua congregação a que não viva no pecado, para que não seja excluída do reino de Deus. Aquele que ensinam que o crente pode viver uma vida ímpia e imoral sem comprometer a sua salvação eterna, sofrerão eles mesmos o severo juízo divino. Segundo, sempre devemos lembrar que Deus nos ordenou ir ao mundo inteiro e proclamar o Evangelho, e que isso inclui a advertência da morte eterna para todos aqueles que não se arrependem, nem crerem em Cristo. Deus, portanto, constituiu a igreja como um atalaia. No versículo 20 destaco: ele morrerá. O justo que se desvia dos caminhos do Senhor e passa a viver na impiedade e não se arrepende, sofrerá juízo divino e morrerá. Note-se as palavras do apóstolo Paulo: se viverdes segundo a carne, morrereis, isto é, tereis a morte eterna. No versículo 26 destaco: ficarás mudo. Ezequiel foi impedido de falar ao povo, a não ser quando recebia uma mensagem direta do Senhor. Os israelitas recusavam-se a ouvir e obedecer a mensagem dos profetas. Deus os deixou sem sua palavra, ao determinar o silêncio do profeta Ezequiel. O mutismo de Ezequiel durou aproximadamente 7 anos e meio, até a queda de Jerusalém. Por fim, o capítulo 4 destaca o versículo 1. Toma um tijolo. Deus ordenou que Ezequiel simbolizasse o cerco de Jerusalém e o exílio subsequente por meio de atos específicos. Retratou estes eventos como uma miniatura de cerco da cidade. A assadeira de ferro talvez represente a força resistente dos babilônios. Mediante este ato figurativo, Ezequiel gravou na mente dos exilados o fato de que o próprio Deus ia enviar os babilônios contra Jerusalém. No versículo 4 destaco: deita-te sobre o teu lado esquerdo. Deus mandou Ezequiel suportar, de modo simbólico, o castigo que ele determinara sobre Israel e Judá. Cada dia que Ezequiel ficava deitado sobre o seu lado representava um ano de pecado da nação hebreia como um todo. Ele não ficava o dia inteiro deitado sobre o seu lado, pois tinha outras tarefas a cumprir. No versículo 5 destaco 390 dias. O número de dias determinados a Ezequiel para ficar deitado sobre o seu lado correspondia aos anos de pecado de Israel e de Judá. Os 390 anos parecem abranger o período da monarquia de Salomão à queda de Jerusalém. Os 40 anos a mais atribuídos a Judá podem representar o reinado extremamente ímpio de Manassés, que influenciou Judá pelo resto de sua história. E por fim, dos versículos 9 a 11. Faze deles pão. O propósito da pouca comida e água era simbolizar a escassez de provisões em Jerusalém durante o cerco. A fome seria severa. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.